centenas, milhares, quiçá milhões de fãs. Mas um bate-papo é nós, Queiroz, com um cara que já participou aqui, só que participou em dupla. Agora ele vem em carreira solo para bater um papo com a gente. Eric Flores está no É Nós Queiroz. Eric, valeu, mano, por ter aceitado o convite para a gente bater um papo aí, trocar uma ideia. Tamo junto. Prazerzaço, cara. Prazerzaço estar aqui falando com você novamente. É um cara que entendedor do futebol, então pode ter certeza que por isso que eu estou aqui conversando com você. Valeu, meu irmão. E tu, queres saber o que o homem vai falar? Tudo que tu estás imaginando, teoria das conspirações e tal. Fica ligado que a gente vai bater um papo. Eu já te chamo, eu já te peço. Vem com nós, papi! Pois é, nação queirozense, Eric Flores está na área e a gente vai bater um papo daqueles, mas antes eu vou te pedir para tu deixares o teu like, te inscreverem no canal. Tem um botãozinho aqui, vocês estão vendo passando aqui o Pix do canal, ajuda, mas também tem um botãozinho chamado Valeu Demais, que tu manda um valor para nós. E se tu quiseres bonés É Nós Queiroz, garbo, elegância, você pede na DM do Instagram, que vai estar o link na descrição, mas é @ENósQueiroz. Mas sem mais delongas, não, mas isso eu não posso perder. Esse e todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora de garbo e elegância. O link está na descrição, as melhores cotações do mercado, e você vai se dar muito bem. Sem mais delongas, primeiro, como é que tá a vida aí, Eric? Tá tudo tranquilo? Tá no Rio? Tudo bem, cara. Estou no Rio, estou na minha cidade, estou em casa, curtindo um pouco da família, né? Um pouco dos amigos, para daqui a pouco voltar à luta diária novamente. Vamos lá. Cara, não tem como a gente fugir, senão o pessoal vai me matar, vai dizer... E outra coisa, quando eu falei, te torna membro do canal, porque vocês vão ver mais uma vez que eu vou trazer perguntas para o Eric de membros do canal. Então, se tu quiser ter a tua pergunta nesses conteúdos, tu tens que te tornar membro. Eric, assim, cara, eu vou começar leve, tá? Leve. Vou até buscar duas perguntas que se encaixaram, do Paulo Azulay, e do Anderson Costa. O que tu podes dizer do que tu viste no Remo? Estrutura de tudo, como é que tá o clube do Remo? Assim, tá muito abaixo, muito acima, tá bom, tá ruim? O que a visão do jogador que passou 2 temporadas pode ajudar? O que tu viste do clube do Remo? Cara, então, eu particularmente não tenho do que reclamar do clube. Eu acho que, em vista da estrutura do Remo, o Remo vem crescendo bastante, vem numa crescente. A gente sabe que é diferente a gente que está ali dentro por o que o torcedor de fora vê. O torcedor quer resultado, lógico, quer acesso, que é o que todos nós queríamos também. Mas eu acho que em questão de trabalho, em questão de estrutura, o Remo vem numa crescente muito boa. Eu falei isso no meio do ano passado, quando a gente estava na Série B ainda. Eu tive uma entrevista longa e falei a mesma coisa. Então, passei 2 temporadas no clube e eu sempre vi crescimento no clube do Remo. Acho que as pessoas que veem um pouco de fora, que gostam muito mais de resultado, só vão ver o Remo crescendo quando o Remo for subindo. Então eles vão começar a ver o que a gente já viu lá dentro, que é um planejamento muito bom. Eu acho que a diretoria, o presidente, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que querem ver o Remo grande. Eles não fazem loucura. Eu acho que esses 2 anos que eu tive dentro do clube, eu não vi nada de extraordinário, assim, que saísse de uma gestão, assim, que eles não poderiam fazer. Então, eles fazem sempre o que eles conseguem cumprir. Então, eu acredito que a gente teve um problema, né, que foi o nosso CT, que, infelizmente, a ponte lá caiu. Então, a gente
Eu acho que essa segunda temporada não conseguimos ir até lá, então isso dificultou um pouco, isso é ruim. Mas acredito que pro decorrer aí dos que vão chegar, vão pegar o CT, que estava numa crescente também. Então eu vejo o Remo assim, cara. Eu vejo o Remo numa crescente, eu vejo o Remo seguindo um trilho muito bom. E eu acredito com que esse ano aí, seguinte, os profissionais que chegarem no clube vão pegar um clube muito bem estruturado. Tá, legal. Eu lembro que a gente já tinha conversado, tu já tinha mencionado isso, mas quando eu acho que a gente conversou, o momento era bom. Tu estava até machucado, mas o momento era bom ainda isso. Na B. Pois é. Era muito bom, era muito bom. Pois é, e aí eu não tenho como não te perguntar algumas coisas desses momentos que deixaram de ser bom. Mas antes eu vou na pergunta do Luiz, porque isso foi pauta, Luiz Luz, pauta pra caramba em programas, para falar mal de ti, para te criticar ou para querer te elogiar, mas eu tenho que perguntar pro próprio jogador. Tua posição, teu posicionamento, a tua função. Me lembro que quando a gente conversou, né? E tu lembra de ter ouvido muito, ele joga assim, mas ele joga assado, né? Me lembro quando tu vieste e falaste, tem que lembrar que eu vim pro lugar de um volante, pô. Eu não sou mais aquele meia, driblador e tal, na minha época e tal. Quando tu tava no teu melhor momento na Série B, tu jogava ali pelo lado direito como um segundo homem, se eu não tô falando besteira, na época do famoso falso 9, né? Que foi tão questionado. Mas muitas vezes, Eric, Isso. Muitas vezes tu jogaste do lado esquerdo e às vezes aberto na esquerda. O teu posicionamento, principalmente na Série C desse ano, te prejudicou, cara? Cara, então, a gente tinha conversado, né, que eu fui contratado para ser um segundo volante. Mas por característica, esse ano, dos próprios jogadores, né? Até no estadual, a gente não tinha muitos jogadores para fazer as funções. Talvez a gente tinha volantes, mas a gente não tinha meia. E vice-versa. Então eu via tentando suprir as ausências. No estadual, acho que a gente perdeu, eu me lesionei, depois o G2 se lesionou também, mas eu consegui voltar antes dele, então a gente não tinha o meia. Então o professor, que me conhecia bastante, que era o bom amigo, então ele me colocou na função, eu até consegui fazer bons jogos depois disso, mas na Série C a gente ficou com um time muito forte. Nosso time tinha muitas opções, mas eu tinha terminado o campeonato estadual jogando de meia. Então o professor tinha optado que eu continuasse ali na função e eu vinha fazendo, mas como eu cheguei, desde que eu cheguei, eu sempre deixei claro que a minha função era de segundo ou terceiro volante, mas aí vai o esquema do treinador. O treinador que conseguiu me colocar na minha função foi o Felipe Conceição, que foi um cara que conseguiu, acho que, tirar as melhores coisas de mim, assim, entre todos os treinadores, assim, que eu já trabalhei. E foi um cara que me ensinou a posição. Né? Eu já jogava, mas ele foi o cara que conseguiu me ensinar a posição. Então, esse ano, eu voltei a jogar com o professor Paulo Bonamigo, que foi o cara que me botou dentro do Remo. É um cara que eu sou grato pra caramba em ter me feito passar por momentos aí, né? Que foram muitos momentos bons. Então, eu acho que eu fiz com ele 2 jogos de volante só. Eu acho que foi um jogo contra o... Confiança. Um jogo contra Confiança, que eu comecei de meia e no segundo tempo eu fui para volante. E o segundo jogo foi contra... Isso. Durante o jogo, eu praticamente, a maioria das partidas, eu no segundo tempo, eu ia para volante. Mas depois que o professor Paulo Bonamigo saiu, eu não tive nenhum jogo como volante e eu joguei mais como extremo, aberto, né? Que foi a função que o outro professor me colocou, então saiu bastante das minhas características, mas como eu sempre fui um jogador que sempre fui, que lutava e que eu conseguia fazer isso, mas a minha característica saía muito da minha característica. Eu fazendo isso, jogando de volante, eu ia sobressair,
mas eu jogando como um ala não sobressaía muito. Eu roubava a bola, mas eu estava com um pouco de dificuldade de me readaptar à função. Então isso me atrapalhou bastante, mas não vejo também isso como desculpa, até porque eu sou um jogador experiente, então eu tive diversos jogos jogando de extremo, diversos jogos jogando como meia, mas a função que fui contratado para jogar, eu joguei poucas vezes, esse ano, né, no caso, mas não vejo como desculpa, até porque no ano passado eu joguei bastante na função de volante, joguei também, cheguei a jogar de meia alguns jogos, e também joguei aberto em alguns jogos também, mas isso. Eu recebi, cara, eu não sou muito de... Desde que desse ano eu dei poucas entrevistas, né? Ano passado eu dei algumas mais, mas esse ano eu falei bem pouco, quase não falei muito. Então eu até deveria ter falado, até para me defender, às vezes, um pouco de críticas que eu recebi. Não sou muito de ler, mas eu sou um cara muito consciente. Então eu sei, eu tenho consciência de quando eu estava bem e eu tinha consciência de quando eu estava mal. Eu sou esse cara, eu sou bem sensato em relação a isso. Então eu recebi uma mensagem de um torcedor. Foi até quando eu saí agora, que eu fiz uma postagem e um torcedor fez uma análise assim de posicionamento, de como teria que jogar e tudo mais. E ele falou uma coisa assim que foi verdade, que as minhas melhores partidas e como eu sobressaí mais foi quando eu joguei com meia de ofício junto comigo. Entendeu? Quando eu jogava sozinho de meia, era sempre muito difícil. Então, esse ano, eu acho que algumas vezes eu fiquei muito sobrecarregado de meia sozinho, né? Então, podia ter falado isso que já fugia da... comandante. Cara, então, é muito difícil por conta de funções e de atletas. É ruim você chegar e às vezes dar uma opinião, mas em relação a conversar, eu sempre tive um bom diálogo, até com um bom amigo, eu sempre tive. É o cara que eu sempre conseguia ter acesso direto de conversa, de diálogo, de professor, eu quero fazer essa função, outra, mas quando trocou o treinador, eu não tinha muito conhecimento, a gente não tinha muita intimidade, né? Assim, de falar, a gente não sabia como talvez ele iria receber. Mas até com um amigo eu conversei, eu joguei de volante, cheguei a jogar um jogo no Cruzeiro, que a gente jogou com 3 zagueiros, e poucos sabem que eu joguei de lateral direito aquele jogo, que foi uma estratégia que a gente teria que segurar o time do Cruzeiro, que a gente sabia da força que eles iam vir naquele jogo. Então, o único jogador que fazia aquela função de fechar bem e marcar um ponta seria eu. Então, eu joguei de lateral direito aquele jogo, praticamente. Então, assim, era o cara que eu tinha diálogo e que a gente conseguia armar bem ali as coisas, né? Então, como eu falei, eu não tenho muito o que reclamar, eu fiz bastante jogos, fiz muitos jogos de titular, depois eu vim entrando, então eu acredito muito também que as coisas que, esse ano, muitas coisas que aconteceram comigo extracampo me atrapalharam, mais do que as funções que eu fui jogar, sabe? Porque eu já tinha feito todas as funções antes e eu não tinha sido criticado em nenhuma porque eu conseguia fazer. E foi basicamente isso. Então, a minha função ficou meio dentro do Remo, mas se eu te falar, eu fiz umas 3, 4 funções ali. Então, eu não tenho muito que eu, Eric, declamar e falar em funções, né? Eu queria estar ali dentro jogando e quando a minha fase estava boa, eu fazia qualquer função e dava certo. Então, depois ela começou a cair, normal, e eu fui criticado por isso, pelo que eu já tinha apresentado. Então, para mim, também eu entendi muito bem as coisas. Eric, eu não tenho como não passear por isso, mas eu não vou entrar. Tu passeaste por isso, mas eu não vou entrar no mérito da questão, porque isso não me cabe. Mas os problemas, e todo mundo sabe do que a gente está falando, e tu já mencionaste isso, pessoalmente, né, te atrapalharam. Isso é meio nítido, né? Assim, sentiu. Não tem como não sentir, né? Independente da função. É isso que tu estás querendo dizer? Isso te atrapalhou muito? Esse ano foi bastante, cara. Foram 2 coisas que
atrapalharam bastante. Até foi a perda, né, que eu tive do meu pai, e logo em seguida eu tive esse outro problema. E foi foi em 2 semanas, então foi tudo muito rápido. Então, me atrapalharam bastante. E para jogar no clube que se quer muita pressão e você tem que estar sempre bem, é difícil. Se eu tivesse em algum clube de menor expressão, talvez seria mais fácil, porque não tem pressão, mas é difícil trabalhar e ter problemas fora, porque você não vai conseguir se concentrar e não vai conseguir dar sempre o seu melhor. Então, eu tenho consciência, tenho noção disso, e até hoje eu agradeço bastante ao presidente, à diretoria que me seguraram ali no momento. Eles poderiam muito bem ter falado, te conta mais com o cara. Eles me seguraram ali até o final da competição. Então foram pessoas ali que me ajudaram bastante. E eu fico triste por não ter conseguido corresponder essa ajuda que eles me deram, né? Porque foi bastante difícil para mim, por tudo que aconteceu, e vestir essa camisa pesada, e você com esse tipo de problema é bem difícil você conseguir corresponder à altura. Tu já respondeste, então, a outra pergunta de uma membra do canal, que é a Laura, que se tu te sentiste bem... o termo não foi acolhido, mas se o Remo te ajudou, te assessorou no que podia e devia, tu acabou de responder que sim, né? Eu tive gravei um papo com o Fábio Bentes, ele cita isso, dizendo que deu o respaldo que deveria dar, porque tu eras atleta do clube. Mas o Fábio também, Eric, falou de uma outra parada, e eu quero colocar para alguém que estava lá. Ele falou, na segunda divisão, tá? Que houve um racha, não Sim. é um racha, mas que assim, ele falou duas coisas. Ele falou que quando a torcida voltou, atrapalhou, que muitos tiveram cagaço. Não foi um cagaço, óbvio que não foi termo do presidente, é meu, né? E que ficou Sim. Dois grupos. O grupo da galera que já estava e o grupo da galera que foi chegando, que não houve uma simbiose. Foi mais ou menos isso, tá? Ele não falou colocando culpa, apontando o dedo. A gente estava conversando sobre motivos e ele falou isso e falou da torcida. Que apesar da estreia ter sido contra o Náutico, aquele gol fantástico aos 50 minutos, muitos sentiram. E tu que acabaste de falar de torcida, né? Que cobra e tal. Primeiro, esse racha, essa divisão, vamos lá, porque racha, essa divisão, ela houve? Cara, então, futebol é uma coisa muito, muito complexa, assim, né? Porque são 30 homens ali convivendo todo dia, cada um. Então, é uma coisa que eu sempre falo: vestiário bom é vestiário com vitória. É muito difícil você ver 30 homens serem tá lutando com o mesmo. Sempre tem um outro pelo caminho diferente. E se forem 2 ou 3, a gente tenta puxar, mas se for mais disso, a gente já não consegue, então há divisões. Então, esse ano, cara, eu fiquei muito tempo lesionado. Acho que eu fiquei 3 meses, se eu não me engano, curando a minha lesão. Quando eu estava dentro ali, viajando, jogando, treinando, a gente sempre tentava unir o grupo inteiro, né? Como eu te falei, a gente vinha vencendo jogos. Então, é muito mais fácil você unir com vitórias. Então, racha, assim, mas que começa a perder jogos, acho que cada um começa a ter visões diferentes. A gente tinha muitos jogadores que gostavam de se expressar, entendeu? Diante de todo mundo, e isso vai dando opiniões. Então, de repente, você fala uma coisa, o outro não vai gostar, e esse outro anda com outro jogador, e assim vai. Então, vai se criando, não digo racha, né? Vai se criando um clima ruim. A gente via isso, era bem nítido. Eu sempre, graças a Deus, tentei estar
no meio ali de todo mundo, até porque eu era bem quisto por todos e tentava fazer essa junção, né? Mas como eu falei, eu fiquei muito tempo afastado, cara. Então eu não conseguia estar nos jogos, eu não conseguia estar treinando junto. Então, para mim foi bem complicado assim. Ficava sabendo de uma coisa ou outra, tentava, né, conversar ali, mas como você está distante, é ruim. Então, a gente que estava ali, que viveu, logo depois também, a gente já teve uma Copa Verde, né? Que, nossa, depois de um rebaixamento, foi uma coisa muito difícil para a gente também, que foi na semana, já teve um clássico. E indo já para outra pergunta, né, que foi da torcida. Cara, jogar em clube de massa, o cara tem que tá sempre preparado. Eu acho que algumas pessoas, quando chegam no ramo, não sabem da grandeza que é, não sabe da pressão que é jogar no remo. Então, se você chega, talvez, no remo, como eu cheguei no estadual, e o time estava muito, muito certo. Então, chegou ganhando, é mil maravilhas. Mas quando começa a perder, você começa a ver como funciona. Então, eu acho que a gente tinha alguns jogadores, bons jogadores, mas jogadores que não tinham passado por clubes de massa. Então, isso é normal, a torcida cobra, é uma torcida que vai ao estádio, é uma torcida que cobra bastante. Então, se você não estiver preparado e pronto para isso, você com certeza se perde, sim. Tá. Eu vou dar um exemplo, mas não que seja ele e tal, mas um exemplo que eu acho que ilustra isso, e vou usar ele porque a gente também comentou no Fábio, mas por outra parada, que a outra parada pode-se fazer uma tese de mestrado dos caras que não deu certo aqui e dão certo. E foi esse o nome citado, que é o Neto Moura, que está voando no Cruzeiro, seu craque da Série B, e esse cara aqui em Belém não deu um passe certo. Por que eu estou citando o Neto? Porque ele é da tua posição. E outra, ele está no time de massa. Ele está no time como o Cruzeiro, que tem a pressão de subir. Tu achas que o Neto... Olha a minha pergunta. Tá, não, fala. Não, pode falar, pode continuar. Não, o Neto é um refém, porque ele chega já nesse... Né, já estava meio uma ebulição, o time já não estava tão bem e tal. Ele foi um refém disso, porque o cara que sente... Eu não acredito que o cara sente o Remo e não sente o Cruzeiro, a torcida que eu quero dizer. Eu usei o Neto só como referência porque ele é um bom jogador, que não apresentou nada aqui e agora está arrebentando numa Série B difícil, num time de massa. Isso, ele chega no momento de ebulição e aí deu ruim? Então, o Neto, cara, quando ele chegou, ele já estreou, né? E teve uma estreia de um jogo muito difícil, que foi contra o Guarani fora de casa. Então, logo em seguida, ele já não teve mais uma sequência. E jogador tem que ter sequência. Eu acho que, independente foi mal nesse jogo, mas sabendo da qualidade do atleta, eu acredito que deveria ter sequência, né? Se dá sequência. Até porque ele veio para jogar na época e a gente estava precisando bastante desse volante. Ele só tinha tu. Então inclusive, porque só isso, tinha e eu estava lesionado. E o Arthur, que a galera não podia. Exatamente, eu estava lesionado e o Arthur estava jogando e ele não estava passando por um momento bom. Então o Neto chegou para suprir isso e ele fez uma partida de estreia e ele não foi bem, mas o time inteiro não foi bem nesse jogo. Então eu acredito que ele deveria ter tido uma sequência, coisa que ele não teve. Então ele não foi mais titular, se eu não me engano, começar a entrar nas partidas e tal. Não é a mesma coisa de você sair jogando, né, cara? Eu acredito que tenha sido isso, né? Mais sequência e que a galera tivesse confiado um pouquinho mais. Eric, eu queria que isso... Muita gente, quando disse eu vou bater um papo contigo, trouxe isso e tal, mas eu queria te perguntar o seguinte. A gente falou... Racha é um termo muito pesado. Essa divisão, tá? Porque parece que racha, a galera faz sacanagem. E não é, ou pode não ser. Essa divisão é causa da derrocada ou consequência da derrocada? Ela causa as derrotas ou pelas derrotas ela começa a ter?
E caso seja consequência, o que fez um time que estava em 9º lugar, uma Série B difícil, cair do jeito que caiu com requinte de crueldade, irmão? Porque é difícil para o torcedor, até para analista, para qualquer um entender essa anatomia da queda. Então, do lado, pode me falar, eu não quero que tu aponte dedo, eu quero só que tu tente explicar vivendo aquilo, entendeu? Sim, cara, então, eu acho que a gente. Acho que é mais. Eu já trabalhei em clubes que a gente não ganhava jogos e o ambiente era sensacional. Entendeu? E eu trabalhei em clubes que a gente ganhava tudo e um não falava com o outro, A não falava com B. Então, infelizmente, aconteceu aí, né? Acho que a gente vinha numa crescente muito boa mesmo. A gente já estava pensando em outros objetivos já. Acho que se colocar hoje aí de novo ali, aquela até esse há pouco tempo apareceu aqui para mim a tabela em que a gente estava em nono. Então, assim, é uma coisa que só o futebol pode explicar, cara. Acho que foi bastante complicado, bastante mesmo. A gente teve diversas oportunidades de né? Teve uma época que a gente tinha que ter só uma vitória, 3 pontos, acho que em não sei quantos jogos, e a gente não conseguiu. Então, acredito que foi não por isso, né? Teve, claro, teve racha e tal, todo mundo fala essa questão. Acredito que não foi um racha, tipo, porra, metade, não, um ou outro não se falava ali. Então, quando se perde, isso agrava, né? As pessoas começam a apontar só naquilo ali. Mas é isso que eu queria entender, beleza. Mas o que fez um time que estava encaixado, indo bem, desandar tanto? Por que oscilar num campeonato desse? O Remo tinha acabado de subir depois de muito tempo e tal. Ok. Mas não foi uma oscilação, né? Foi uma despencada. Foi, cara. Tipo, tu tem uma resposta para dizer, cara, eu acho que. Não sei, acho que, Paulo. Cara, não sei, eu acho que assim, Paulo, foram peças, né, cara? Acho que um campeonato muito longo que a gente tinha, então a gente tinha algumas peças que vinham bem na competição. Daqui a pouco, quando acaba o gás dessas peças, a gente teria que ter outras peças. Então, não encaixou. Você pode ver que era nítido, igual uma coisa que, cara, que eu não aceito. Assim, muitos falam de quando colocaram o G2 de falso 9. Ah, mas ele não é falso 9, ele não é... Cara, quando eu estava jogando com o G2, ele fazia gol todo jogo. Entendeu? Todo jogo. Foi ele jogando de falso 9. Eu não aceito quando falam isso. Então, por isso que eu falo pra você, eu gosto de conversar com quem entende. Porque eu ia ficar explicando isso pra todo mundo. Porra, eu apanhei muito nessa época. Foi a melhor... Um dos melhores jogos do G2 foi ele jogando de falso 9. O G2 fez um jogo contra... Pô, ele fez um jogo contra a Ponte Preta que ele fez 2 gols dentro da casa dos caras, ele atropelou ele jogando de falso 9. Então, assim... Uma roubada tua, né? Pô, cara, foi assim, a gente conseguiu encaixar ali ele dentro dessa função. Aí, volta a dizer, tipo, eu vinha numa fase muito boa, eu acabei me lesionando, fiquei 3 meses sem jogar. Então, fugiu, não tinha um outro jogador que fazia a função que eu conseguia fazer, porque eu sou um meia, mas eu me adaptei jogando de volante bem, então eu conseguia jogar ali. Muitos não sabiam que eu era um volante, entendeu? Por me conhecerem e achar que eu era o meia do time e o jogador era falso. Não, a gente conseguia suprir ali a ausência de um 9 de origem, e eu também conseguia suprir, às vezes, ali o meio-campo, e a gente tinha uns pontas que vinham fazendo estavam numa fase muito boa, que era o Vitor também, que vinha decidindo algumas partidas pra gente também. Tinha o próprio Tocantins, a gente tinha muitas opções na frente. Então, isso não se via nas vitórias. Sabe? Mas quando começou a cair, a não ter as peças, a gente começou a ver, apontar. A primeira coisa que começaram a apontar foi isso, que o G2 estava jogando de falso 9. Então começaram a pegar muito, frisar muito isso, que até o próprio G2 começou a cair de rendimento, não por conta dele estar jogando ali naquela função, até porque ele jogava ali, ele recebia muitas bolas, entendeu? Mas só que aí a gente começou a jogar com 3 volantes de origem. Por quê? Porque a gente não tinha um jogador que fazia essa função que eu vinha fazendo. Então, assim,
Eu acho que futebol, cara, futebol não é difícil assim de entender, né? Mas tem muitos entendedores em futebol. A questão é que são muitas pessoas que acham que entendem futebol. Então, de repente, até a gente que está ali jogando, a gente não entende muito, mas a gente fala porque a gente viveu ali. Eu tô falando porque eu vivi tudo isso ali, né? E o exemplo que eu dou é o Remo é muito grande, cara. Então você imagina muitas pessoas opinando a mesma coisa, dá um eco muito grande. Então daqui a pouco você mesmo fazendo certo, você acha que está errado. Então, acho que as coisas foram desandando assim de uma forma muito rápida. E teve um momento, e eu não vou lembrar qual época, minha memória é uma merda, mas eu fiz um vídeo, eu disse, o barulho entrou no Baianão. O barulho externo entrou. Ih, fudeu. Acho que foi o jogo contra a Ponte que o Felipe fez o time que a torcida queria. Eu brinquei. Botou 9, o meia. Foi uma água. Um jogo horroroso. Sim, E sim. tal. Eu falei, alguém lá dentro ouviu o barulho e deu uma É, forçada. Não que alguém tenha escalado o time pro Felipe, que eu não sim. imagino isso. Mas, Uhum. Felipe, É, será que não tem que ter um 9? pois é, cara, é o que eu falo, a nossa torcida é muito grande, né? Eu falo nossa torcida porque eu me tornei um remista, né? Por esse tempo Bom, que eu passei aí, eu aprendi bastante a gostar e a respeitar. Então, é uma torcida muito grande, cara, é uma torcida muito apaixonada e uma torcida carente. Então, quando você vê as coisas andarem de uma forma e daqui a pouco ela começar a desandar, o mesmo barulho que faz para subir faz para descer. Mas assim é time de massa. é, Então, quem está ali dentro tem que se adaptar o mais rápido possível. Então, até, até desculpa, o próprio Bonamigo, que era um cara experiente, quando ele voltou esse ano para lá, ele pegou um clube totalmente diferente em questão de torcida, né? A gente conversava, ele falou, cara, ano passado não era assim. Eu falei, pois é. Então a tendência é que se as coisas não forem acontecendo rápido, no Remo tem que ser assim, tem que acontecer rápido. Se acontecer rápido, né? Se forem a curto prazo e tudo mais, às vezes, como você falou, o eco de fora entra lá dentro. Quando entra lá dentro, amigo, é complicado. é. Tá bom, não vamos mais falar. Agora eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Eu vou te dar uma opinião, tá? Isso é uma opinião Sim, do Paulo, do Enos Queiroz. Eu acho, é óbvio que o requinte de crueldade da queda, ela não sai da cabeça. Não é que vocês ficaram brigando ali, 16º, quinto, sétimo, sempre. Não, de repente estava todo mundo bem e de repente, vupo, né? Não ganha mais. Então, esse requinte e tal. Mas eu acho que não estar entre os 8 dos 2 quadrangulares dessa Série C, para mim, minha opinião, vendo, é mais. Eu odeio usar o termo vergonhoso, tá? Mas assim, é pior. sim, Explico. Porque na B, o Remo era um coadjuvante que tinha subido depois de muito tempo. O Remo poderia se tornar um protagonista. Na C, não. Na C, o Remo sempre vai estar entre, junto com o Paysandu, e blá, 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 com Vitória, entre quem vai subir. Você tem um investimento, né? Você sim. segura no estadual para investir no nacional. E investe. Deu certo, não deu certo. Por que este time não conseguiu ficar? Eu não vou perguntar nada além disso. Entre os 8. Segunda opinião. Uma delas vai envolver um cara que tu gosta muito, que eu gosto muito. Para mim, o Remo sempre, em todo esse período, foi mal treinado. Sempre. E assim, eu não acho o Bona mal treinador, tá? Sim, Não é sim. isso. Aí, mas o Guzmão ajeitou algumas coisas, e desandou outras. Então o Remo sempre parecia que estava no início de fase. Sim. O que tu achas do que eu estou falando e por que o Remo não conseguiu ficar entre os 8? Cara, que para mim é mais feio do que aquele. Cara, foi um período assim, putz, muito, muito, muito triste, porque quando começou a competição, a gente falava em título, pelo time que a gente tinha, pelo elenco que a gente montou.
Então era nítido, a gente olhava, a gente falava, putz, não tem como a gente não ser campeão. A gente pensava em campeão, sabe? Nosso pensamento era esse. Porque O se todos papo os jogos. entre vocês, Era jogadores. esse, era esse, era esse. Até porque a gente via que o jogo teve uma época que todo mundo estava crescendo. Então era muito competitivo para ser titular. Para você ter noção, era assim. E os caras que não ficavam como titular estavam sempre torcendo. Então a gente tinha um grupo bom, sabe? A gente tinha um grupo que todo mundo se gostava, a gente tinha um grupo amigo. Então eu acredito que quando aconteceu novamente de uma fase ruim, afetou muitos jogadores, entendeu? Então a bola começava a queimar no pé. E quando começa a queimar no pé, o que acontece? A gente teve algumas perdas também. Você voltou a lembrança da B? Exatamente, exatamente. E mandaram alguns atletas embora e tudo mais, que aquele eco que veio de fora para dentro, que sempre vem, que eu acho errado, né? E alguns jogadores foram sacrificados e tudo mais, enfim. Então é complicado no futebol isso. Acho que a gente teve um período de muita confiança, né? E um período de desconfiança total. Eu tive desde o início, né, cara? Desde o início eu joguei. Foi lá no céu e daqui a pouco a gente estava no inferno. Então, muito rápido. E jogar no inferno no Bayern não é difícil, amigo. Você tem que estar. Não sei. Tem que ser o inferno pro outro time, né? Não Meu pro irmão, Remo. exatamente, exatamente. Cara, teve um jogo que foi contra o jogo que foi 2-1 que a gente vinha, acabou o primeiro tempo 1-0 a gente, né? Contra o Acabou o Alves. jogo altos. Esse jogo foi um dos jogos que eu saí mais triste de dentro do Baianão, porque a gente estava ganhando de 1-0 a partida, né? Um jogo que a gente dominou o primeiro tempo inteiro, dominamos, Impressionante. perdemos muitas chances, mas dominamos o jogo inteiro. E no segundo tempo, o Altos foi umas 2 vezes no nosso gol e a nossa torcida estava vaiando a gente, né? Então, assim, eu acho que se O isso jogo que o aconteceu, Bonamigo cai, pô. foi o jogo que o Bonamigo caiu. Então, assim, por que isso? Porque a torcida já vinha cobrando uma mudança, né, de treinador e tudo mais, por conta das peças que a gente tinha. Mas se você for ver, quando a gente mudou o treinador, as mesmas peças não aconteceu, entendeu? E assim, uma coisa que o Bonamigo tinha, cara, não defendendo, mas mesmo se tiver que defender, eu vou sempre defender ele, que é o cara que teve uma história muito, muito bonita, e da forma que ele O maior saiu treinador desse século pô, do clube do Remo e da disparado. forma que ele saiu, pô, foi triste para todos nós, né, que vimos o que ele sofria. No vestiário a gente Mencionei falava, hoje a gente vai ter que correr por ele. A gente falava isso, cara. Então era assim, era um cara que tinha o elenco na mão e era um cara que todo mundo gostava. Até quem não vinha jogando gostava. Isso é difícil. Isso é muito difícil. E só esse jogo deixar do. claro que o. Desculpa te interromper, mas é só Sim, para validar. sim, Ah, acho que foi num papo com o Fábio, além dos meus conteúdos, o pessoal falou, alguém falou, o Fábio eu sei que falou e falou, cara, é muito mais difícil tu mandar um treinador que tem o grupo na mão. sim, Ele tinha o grupo na mão. A tinha. galera jogava pra e por ele. Só que não estava Exatamente. rodando. Também não adianta ter o Exatamente. grupo na mão e não rodar, mas isso é validado. Exatamente. Exatamente, exatamente. A gente sabe como é o futebol, né? A pressão começa a vir, começa a ser muito forte e a gente tentava, cara. Sempre, a gente até sabendo que a gente às vezes não estava encaixando e tudo mais, a gente falava, cara, vamos correr, porque se a gente correr, se todo mundo correr, a gente consegue. Tanto que quando a gente fazia os nossos jogos em casa eram jogos excepcionais, a gente atropelava os times quando a gente jogava dentro da nossa casa, e o nosso problema começou a ser fora de casa, né? Que a gente não conseguia ganhar fora de casa, não conseguia ganhar fora de casa, a gente ia fora, perdia, chegava em casa e ganhava. E aconteceu isso, a gente foi fora, perdemos, e chegamos em casa, perdemos também. Então aí que a gente não conseguiu mais segurar, né? Mas então, eu acho que a gente também não vinha numa fase muito boa, né? E a gente não conseguiu também reverter a fase, né? E não foi falta Geralmente de peça, né? não Dessa foi, vez até não foi porque falta de todo mundo peça. jogou, cara. Eu falava, esse elenco era melhor do que o nosso elenco do ano passado. Disparado, 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 disparado. De pés, a gente tinha dois, três jogadores da mesma posição que jogavam tranquilamente. E você vê no último jogo nosso, putz, eu não entrei no jogo. Jean Patrick, que foi contratado para ser dali o cara para dominar, jogou poucos minutos. Então, assim, Mas nunca fez por onde.
Então, assim, são coisas que talvez, né, eu não sei, talvez se tivesse dado a liga, né, que a gente queria, que futebol tem muito disso, talvez às vezes você tem um clube, um elenco muito bom e não dá liga. Então não deu liga. No estadual a gente não tinha um elenco bom, essa é a verdade. A gente ganhou o campeonato com os meninos da base, né? Que você vê aí que quase nenhum deles jogavam a Série C, mas era luta, né? A gente falava muito, se a gente não estiver bem, a gente tem que pelo menos correr, porque. Mas o nosso time era um time muito técnico, né? Então, um time muito técnico para a Série C é complicado. É muito complicado. É. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco na liga. Não deu Isso. liga. Tem que ter um motivo para não dar liga. Eu vou de novo. O que eu estou fazendo? Eu estou dando a minha opinião, em vez de ficar te botando casca de banana. Claro. A minha opinião é, porra, tu pega um time no papel, tu olha assim e diz, porra, olha aí, Maciel, porra, Jean Patrick, porra, o Showa, porra, Albano, porra, Brenner, porra. Cara, não é possível, mano. Não é possível. E aí, tá tendo um papo, por exemplo, tu falou, cara, eu passei 2 anos aí, eu passei a torcer e a respeitar. Eu sei o que é o Remo. A impressão que dava é que esses caras cagavam pro lance. No geral. Cara, eu acho que... cagar, eu não vou treinar. Não é roubar, tá? Não é roubar. Sim. É tipo, mano, e aí, Eric, acontece uma parada que não dá para tirar do coração do torcedor isso, é ver todo mundo jogando nos outros, rindo, e o Remo... Então, a impressão que me dá é que muitos jogadores disseram, não quero passar por essa pressão. Eu não vou citar o nome. Cara, tem muito disso. Tem isso no futebol, tem muito disso, do cara chegar ali e ver e falar, pô, eu tô recebendo essa pressão aqui à toa. Tem gente que é assim, cara, e começa a não jogar, isso acontece também. Sou maior do que isso. Tem muito disso, tem essa vaidade, cara. Futebol, infelizmente, alguns jogadores têm sim essa vaidade. Mas a gente não consegue distinguir, né, ali na hora. Porra, esse cara tá assim, a gente não consegue, cara. Esse aí, só se for muito na cara, cara. Só se for uma coisa muito assim, eu vou te dar um exemplo pra gente. Se tu vai, eu não sei se tu vai. Eu vou te dar um exemplo. Pode vou citar o nome. Pode citar o nome. Teve um jogo que. Pode falar. Teve um jogo que um dos nomes entrou. Deu. Segundo jogo. Deu 5. É porque no outro jogo ele não participou nem de 10 minutos. Mas no segundo jogo, com 5 minutos em campo, eu olhei e disse: filha da puta, ele tá se escondendo do passe, rapaz. Ele tá correndo pro marcador para não receber a porra da bola. Então não precisa citar nome. Mas isso aí que você falou existe bastante, cara, também. Isso ainda mais se for um jogo em casa, como era ali, irmão. Eu te falo, assim, no meu caso, teve muitos momentos que eu era vaiado, que eu era tudo mais, mas eu nunca me escondia. A bola podia queimar, mas eu ia até ela. E eu sabia que eu ia conseguir correr. Depois eu perdesse, eu ia correr, porque isso eu sempre fiz na minha vida. Então, assim, tem jogadores que fazem isso. Infelizmente tem. Teve também. Entendeu? Isso aí é o que mais tem. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Falaram de estrutura, e aí eu vou aproveitar. Porra, mas aí não ter tido o CT também. Mas assim, muita gente agora tá falando, vai vir esse cara de fora. Aí começa aquelas falácias, né? O cara do Rio, o cara de São Paulo, aí o cara do... vai vir todo mundo, tem que ter, né, o cara daqui. Mas como é que tá o Remo em relação a esses moleque, cara? Porque a impressão, não sei se tu tinha convívio com o moleque da base, se tu conseguia ver treino. Cara, então, a gente tinha um convívio ali mais com os meninos que tinham subido, né? Eu peguei o Pingo, peguei o Ronald, peguei os meninos... Isso, Mafra, peguei os meninos que já estavam ali, que ficavam descendo, né? Que jogam lá, e depois eu peguei o Pedro Senna. Que sumiu. Qual deles? O Pedro Senna, né? Teve o Pedro Senna. Esse moleque eu falei, esse moleque é bom de bola, hein?
Então, assim, e eles subiram, e esse ano foi o ano que eles jogaram que foi aquela tremenda fogueira, né, que a gente fala, porque no estadual a gente não tinha opção, nosso time não estava bom, então tinha que recorrer aos meninos. Então, se recorre aos meninos, os meninos às vezes conseguiam, às vezes não, então cai muito para cima deles. Então é mais fácil que caísse para cima da gente do que para eles. Tanto que o Ronald foi um dos que se destacaram bastante porque já tinha uma casca a mais, já tinha jogado as Mesmo sendo finais. super novinho, né? Exatamente, tinha jogado as finais da Copa Verde, começou o estadual jogando, até na Jogou Série C Série ele B, jogou Série B, fez então é um gol no cara que, Cruzeiro. entendeu? Isso vai dando casca pro cara, vai dando experiência. Então ele era um que já estava praticamente pronto e conseguia jogar. Entendeu? Agora os outros, até essa questão que eu te falo, é a paciência, né, cara? Tem que ter paciência com os meninos, Porque a tem que mesma ter. boca que pede o moleque é a que Exato. mastiga o Cara, moleque depois. eu via o Mafra pediam, botaram o menino no estadual, botavam, começaram a criticar, agora começou a ficar ruim, pediram o menino de novo. Então é assim que funciona. Futebol é assim, E tu entendeu? descobre que Então, o time não tá bem, é que quem tá no banco sempre é melhor do que tá jogando. Tu sabe que esse cara, time isso não aí tá bem, né? cara, teve uma época que eu vinha jogando, né, que tava, não, tem que tirar o Eric, o Eric não é meia, tem que tirar o Eric, tem que tirar o Eric, e eu sempre vinha jogando. E mudou o treinador, porque falavam que era por conta do Bonamigo, e eu continuei jogando. Então, assim, teve uma época que eu falei, pô, quer saber, eu vou pedir para não jogar, porque se eu ficar no banco 2, 3 jogos, eles vão me pedir de novo. Não deu outra. Eu fiquei 2 jogos sem jogar e já estavam me pedindo de novo. Então, o futebol é assim, cara. Então, você tem que se adaptar a isso o mais rápido possível. Eu já tô com 33. Isso, e eu tenho essa cabeça hoje. Mas, de repente, antigamente, com a cabeça dos meninos, eu não tinha. Então, é bem complicado, assim. É uma coisa bem complexa. E tu treinou com ele, tu jogou com ele. Eu vou dar outra opinião. O engraçado é que o Ronald, quando joga mal e joga bem, ele joga igual. Só que no bem, o drible que ele tentou e errou no mal, ele acertou. Mas Ele é ele certo. joga igualzinho. Isso aí. Ele Não é é? ele é um que arrisca, né, cara? Esses caras assim eu gosto. E ele não se esconde, mesmo com a idade que ele tem. Se ele errar, ele vai fazer tudo de E ele novo tem até ele 18 acertar. anos. Entendeu? Então, Porra, mano. esse cara eu gosto bastante. Então, ele era aquele nosso desafogo, né? Que todo time tem que ter. Ainda mais numa Série Tu C. achas que ele vai ter carreira, não acha, Cara, Eric? tem sim. Vai ter, com certeza. O menino, é um menino esforçado, um menino que escuta também. Então, acho que o Ronald e outro menino que eu gostava também, que eu gosto bastante, é o Pingo, né, cara? O Pingo teve. Ele no estadual, ele quando a gente precisou dele, ele cresceu muito, cresceu bastante. Acho que o E Pingo sentiu não jogar, né? Não ter mais isso, chance. isso. Acho que Quando ele ele não tem faltou. mais chance, o cara vai desanimando. A gente tenta trabalhar isso na cabeça dele por ser menino e por ter que entender, né? Que às vezes vai chegando o jogador e foi chegando muito jogador da função dele, né? Que era volante, chegou muito volante com nome e futebol, infelizmente. Chegou, o cara tem que botar os caras para E jogar. outra, ele E deve se, olhar e dizer, mas filha da puta! porque foi ele que o cara que jogou, né? Ele jogou praticamente o estadual inteiro e foi bem, fez um bom estadual. Eu Então, acho o Pingo bom jogador, Eric. eu gosto muito dele, cara. Eu gosto Eu muito. acho que ele tem Ele foi coisa um a cara que. melhorar, mas ele tem Esse, um passe longo legal. ele é muito técnico. Ele é muito técnico, é um menino que eu gosto bastante. Desde que eu cheguei, eu bati o olho e falei, pô, esse menino é bom. Então, eu acredito que ele vai ganhando casca e eu acho que na Ele tem que sequenciazinha sair. aí. Isso, já saiu agora, né? Tá jogando um pouquinho, então quando voltar já tá sofrendo, tá jogando uma série, se eu não me engano, ele tá jogando uma série Bzinha, né, aí do estadual. Então isso é bom até para dar valor quando voltar pro clube, né? Porque às vezes você é menino, você tá ali, você relaxa, você fala, tô aqui mesmo e tal, tem contrato longo. Então isso é bom até para os meninos mais jovens. Tá, vamos lá. Molecada e tal. Mas é pouco moleque, né? Ou seja, Sim. uma das coisas que o Remo precisa é fortalecer base para quando vir uns caras para decidir, né? Não ficar tão dependente. Mas isso vai aquilo que tu falou, que a galera não tem paciência. Isso tem que ser a médio prazo, não tem jeito. Isso não tem jeito, cara. Não tem como você botar o menino ali e falar, vai lá e resolve. É difícil demais. Isso acontece se o time estiver muito encaixado, se o time estiver voando. Vou dar um exemplo. Bota aí um Cruzeiro agora voando.
você pegar um menino bom e colocar ali, ele vai conseguir jogar. Agora. Torcida. Não, tu pode Entendeu? dar o teu exemplo do Flamengo, Eric. Não, o Flamengo hoje quantos moleque? Pô, o Flamengo é o que mais tem é menino. Você pega o menino, bota ali que vai vender e vai jogar. Porque a fase tá. Mas sempre teve um moleque bom de bola, né? Exato, sempre teve. O Flamengo sempre tem. Ali todo mundo quer jogar. Então a base do Flamengo é muito forte. Então eles devem estar escolhendo ali agora esse. Agora eles podem fazer isso, entendeu? Exato. E agora o moleque sobe na moral, na boa. Ou pra jogar, ou pra ser vendido e ter carreira. Sobe tranquilo, entendeu? O menino sobe hoje bem tranquilo e a gente acredita que, cara, eu particularmente acredito que o Remo vem fazendo um trabalho muito bom, acho que a base aí do Remo, a gente treinava bastante também, né? Tinha sempre coletivo contra eles e tal, eu via uns meninos bons mesmo, meninos bem treinados, então assim, é mais ter a paciência de não colocar os meninos na fogueira. Porque não é só no Remo, né? Em todo lugar. Se colocar os meninos na fogueira, não vai dar certo. Não vai dar a liga que quer e não vai dar a resposta que o torcedor pede. Perfeito. Tu não vai lucrar com ele nem tecnicamente, nem financeiramente. Exatamente. Tu olhavas e dizia, você se olhava e dizia, pô, vamos ser campeão, mano. A gente vai deitar. Vamos deitar. Não deitou. E agora tu tá vendo um quadrangular, eu tô acompanhando mais o C, né? Porque tá o Paysandu, o Vitória, a galera do Vitória, do ABC, a do próprio Figueirense abraçou o canal. E antes do quadrangular começar, eu fiz uma previsão que subiria. Paysandu, Vitória, Mirassol e Botafogo de Ribeirão. Sim. Posso errar tudo. Posso acertar 75%, mas posso errar tudo. Mas eu quero que tu me diga, não sei se tu tá acompanhando e tal, desses times, qual era o mais... Quando tu jogou, tu disse, epa, esse é bom. Cara, o time mais forte que eu joguei contra foi o Mirassol. O time mais forte, o time mais técnico, o time mais qualificado, assim. Foi o Mirassol, que foi um time que a gente falou, esse time aí vai subir. E foi um time que a gente ganhou bem. Entendeu? Por isso que eu te falo que a nossa conversa era ABC, a gente ganhou bem também. Foram os times que estão ali que a gente ganhou bem. Então, por isso que eu te falo, no início a gente falava que ia ser tipo um campeonato tranquilo pra gente, sabe? Se a gente não... O ABC, o Remo ganha no momento complicado. Então, ganha bem no momento que estava. Tinha um jogo ruim. Isso. Quanto esses times assim que estavam brigando lá em cima, a gente pegava eles e pegava na nossa casa, a gente sempre fazia boas partidas, né? Então isso dava uma confiança muito boa pra gente, muito grande, entendeu? Então a gente ficava bem confiante do que podia acontecer mais pra frente. O que aconteceu, Eric? Porque nem ficar ali, porque assim, cara, eu acho que vocês tinham essa cabeça também. Mano, não tá rodando, mas se a gente entra, é outra parada. É outro campeonato. A nossa mente chegou um momento que, quando a gente viu que estava desandando, a gente queria só entrar entre os 8. Se a gente entra entre os 8, a gente sabia que a gente ia dar uma guinada, né? Até o nosso foco, porque, querendo ou não, cara, você vê que não vai acontecendo, você não consegue ter mais força e vai bater naquele desânimo, entendeu? Sempre acontece isso. Então, inconsciente, um grupo que pensava em ser campeão, mas veio agora pela tua fala, inconsciente, tá? Um grupo que pensava em ser campeão, montado para tal, né? O Fábio falou isso na primeira entrevista. Começar a brigar pela 8ª vaga, também no mental, não dá uma quebrada? Dá, claro. Porra, mano, a gente tá disputando com esses caras, olha aí, não sei o que, não sei. Claro. Até alguns jogos que a gente vê perder, a gente fala, pô, não é possível, a gente não pode estar perdendo para um time assim, com o time que a gente tem, entendeu? Então a gente via que alguma coisa estava errado. Mas e olha, tu falaste que o grupo tava, tipo, era ótimo. Não, era ótimo, era ótimo. Era todo mundo se dava porra nenhuma. Exatamente, foi o que eu te falei. Às vezes todo mundo se gosta pra caralho e a parada não dá certo, entendeu? E precisa de um para dizer, meu irmão, tá lindo, tá beijinho, mas lá no campo a gente tá um bando de aru. Pois é, a gente teve, cara, e a gente tinha brigas ali, discussões, mas a gente se entendia, mas não deu a liga que a gente queria, né, cara? Triste, né, porque
acredito eu que se a gente classifica, entra ali entre os outros, mesmo da forma que a gente vinha, se a gente classifica entre os outros, até em oitavo a gente ia conseguir fazer um Ô, quadrangular Vitória legal. aí. Ô, Cara, Vitória. e até o nosso rival, né? O nosso rival, eu particularmente falei, beleza, eles estão gastando tudo agora, entendeu? Eles gastaram tudo na primeira fase. Estavam bem montados, time bem armado, time qualificado também, era um time difícil de jogar contra também. Era o Mirassol e o time do o rival também era um time bom, bem treinado, Bem eles treinado, bem isso. treinado, time bem treinado, eles saíam, porra, com uma qualidade absurda lá de trás no jogo contra a É, gente. O jogo, característica do Márcio, cara, né? exatamente, jogo contra a gente na nossa casa, eles saíram jogando, falaram, pô, que é isso, os caras vão sair jogando aqui, é loucura, aí não dá, entendeu? Então, assim, era um time bem treinado, mas eu acredito também que não tinha peça de reposição, entendeu? Só tinha o time titular. E o nosso time tinha titular, tinha reserva, tinha terceiro reserva e não deu a liga, entendeu? Então, quando eu te falo, futebol é complicado, cara. Futebol é Deixa eu te fazer doideira. uma pergunta de curiosidade mesmo, de mesa de bar, tá? Eu falei que se o Remo tivesse o Aldo, o José Aldo, Sim, o Remo tava na Champions. Brinca aí. sim, Que eu acho que o sim, Aldo era esse cara de característica que pode jogar mais atrás, mas tem a sim, habilidade de pifar. E disse que se o Paysandu tivesse o Brenner, o Paysandu talvez estivesse na Série B. Porque o sim, Brenner também encaixava no que todo mundo queria. O sim, Brenner perdeu muito gol e tal, mas o Brenner gerava jogo, né? Isso era sim. uma característica que a galera não falava do Brenner e me irritava. Ele perdia gol? Perdi. Alguns impossíveis de perder? Sim. Mas o que ele gerava de jogo era brincadeira. Eu falei muita besteira, essa sacanagem Ele né? O era, Aldo ele era, caberia né? ele era o Aldo, ele contra a gente, assim, ele sempre fez boas partidas. Desde que eu tô no Remo, acho que eu joguei uns O moleque é quatro bom de bola, não repás. é? Joguei uns O quatro moleque é bom de repás. Vou te falar um repá. O primeiro repá que eu joguei contra ele foi aquele que já não tinha mais ninguém. Depois, na Copa Verde, que não tinha ninguém no time de lá, que eles já tinham de férias, mas ele estava. Então ele foi um cara que eu falei, porra, quem é esse moleque? No primeiro jogo, que foi 2-2. Aí no segundo jogo, ele jogou a mesma coisa. Eu falei, porra, ele é bom. Aí começou o estadual, ele começou a arrebentar. Entendeu? Bom, muito bom jogador. Técnico, e ele é aquele jogador que faz aquele terceiro volante, aquele segundo volante. Chega lá na área, faz gol, marca, distribui bem a jogada. E o Brenner, cara, o Brenner é aquele centroavante que pensa, né, cara? Você pode dar uma bola ali no meio campo que ele vai pifar o cara. Ele deixa o outro cara de cara pro gol. Ele não faz só o gol. Ele deixa também de cara. Ele ajuda o meia a criar. Entendeu? Ele não é Às aquele vezes, no Remo, ele foi centroavantaço. o meia, né? Ele Exatamente. era o Várias falso vezes. 10. Ele era o falso Exatamente. 10. Várias vezes. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. No estadual, teve um momento que a gente não estava conseguindo se encontrar e o Bonamigo mudou o nosso posicionamento. Ele jogava com três atacantes, né? Dois abertos e ele centralizado, um meia e dois volantes. O Bonamigo mudou. Ele botou só dois atacantes. Né? A gente Eu não sabe lembro. jogar mais com ponto, jogava só o Brenner e o Bruno Alves. Eu vinha mais por trás, eu e o Marco Antônio, a gente ficava revezando ali quem fazia o terceiro volante. Então, porra, então assim, nem eu, nem o Marco Antônio tinha a função mais de pifar e tudo mais. Pô, o Brenner buscava a bola, ele pifava, daqui a pouco ele estava na área. Então, assim, é um cara que é diferente, tanto que tá Por no Ituano sinal, aí. por sinal, uma das. Falando de bola agora, uma das coisas que eu ficava puto era isso. E aí, para mim, eu falo mal treinado, porque isso, para mim, tem que ser treinado durante a semana, que é o meu 9 sai para fazer a jogada. O Brenner não é o exemplo da velocidade. Lembremos, Sim, o Brenner sim, jogou com sim. a costela fissurada, então, ó, Isso. Isso porra, aí. meu irmão. O cara abriu o espaço, fez a jogada. Te apresenta na porra do espaço que ele fez, que ele deixou, seja lá quem for. Tem o gol do Marco Antônio, que o jogo tava ranheta, que o Marco Antônio entra no teu lugar? Não. Não, ele entrou no lugar do Paraíba e fez o gol. Foi contra o. Foi o jogo que a ABC? gente. Não, 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 não. Foi Ferroviário. Jogo do Tá. Ferroviário.
que o jogo estava bonito, mas a jogada é exatamente essa. O Brenner sai, traz o cara, a jogada começa com o Marco Antônio, ele rouba a bola. Só que o Marco Antônio acompanha. Ele vai acompanhando. Quando o Bruno, não sei se é o Bruno, sei que o cruzamento sai da direita, ele tá lá e pum, gol. Ele estava lá, porque o Brenner tinha aberto o espaço. Isso aí. Eu estava muito puto. Vocês não falavam sobre isso? Porra, entra nesta merda. Cara, então, era muita. Eu, particularmente, quando eu jogava de meio, quando eu jogava de atacante, eu tentava estar sempre dentro da área. Porque eu sabia que ele saía muito da área, né? Justamente para criar, porque ele sempre criou boas jogadas. Então eu procurava sempre estar dentro da área. O Marco Antônio, cara, eu falei isso porque ele chegou desde o estadual. Ele era um cara que tinha mais chances de gols no estadual. Porque ele entrava muito bem na área, a bola sempre ia nele na área. Ele não conseguiu fazer os gols, mas se você pegar aí e ver todos os lances... foi escroteado por isso, achando que ele era 9. Era sempre na área, a bola ia sempre nele. Então, nesse jogo, ele entrou e ele fez tudo o que ele fazia. Entrou na área, no espaço e fez o gol. Mas, assim, cara, é difícil hoje você pegar um meia, assim, que entra no espaço, sabe? Então, é complicado. Isso tem que ser muito treinado e repetido. E a gente trocou de treinador, então no início também não teve muito tempo de fazer as coisas. Então, é complicado. Foram momentos ali complicados para a gente ali. Mas assim, tu tens opinião? Tu acha que o Vitória sobe nessa última rodada? Ganha do Paulo? Cara, eu torço muito pro Vitória, porque o Rafinha é um amigo meu particular e ele vem vivendo um momento muito bom, né, cara? E eu venho torcendo para que o Vitória suba assim. Bonita de gol um dia desse, né? Ele tá. O Rafinha passou por maus bocados ano passado também, porque ele teve uma Covid violenta, não foi? Exatamente. Ele chegou aqui, ele tinha acabado de ter a Covid e a dele foi bem pesada. Então ele não conseguiu, e quando ele conseguiu, ele machucava. Ele teve muitas lesões também, uma atrás da outra, né? Então ele não conseguiu ter a sequência ali. Mas é um jogador também que excepcional, assim, um dos atacantes que eu trabalhei que, para finalizar, ele era assim, bola, né? Muito bem na bola. Eu acho que do Remo eu tratei tudo, cara. Como é que tá a tua carreira, Eric? Tu vai ficar esse tempo, esse segundo semestre parado? Então, não, eu tô com... querido Cariocão? Não, acredito que não. Eu tô com pré-contrato assinado já. Eu joguei no futebol albanês, né? Então, já assinei um pré-contrato com o clube de lá. Albanês ou libanês? Isso, albanês. Ah, tá. Eu joguei lá acho que 6 anos atrás, foi onde eu me lesionei, mas tive uma passagem muito boa. Então, tive a oportunidade agora de ter uma conversa com o treinador que tinha me levado para lá, e agora ele assumiu uma equipe lá e pediu a minha ida, uma proposta boa, né? Então, eu acredito que... Euro para euro? Né? Eu acredito que eu esteja indo para lá já, em breve, né? Tava resolvendo as situações lá de passaporte e tudo mais, agora já foi resolvido e em breve a gente deve estar partindo já. Ah, que bom, cara. Todo sucesso. Pra gente ir terminando, Eric, eu queria falar contigo sobre Copa. Estamos chegando aí na Copa. Qual é a tua expectativa? A molecada tá voando. E eu vou te fazer uma pergunta. Não estava na minha pauta, não sei se tu fica de boa de falar, mas se tu ficar, eu acho que ia ser legal. Porra, eu vou me segurar, mas essa babaquice que estão fazendo com o Vini, as duas coisas, como tu acha que o Brasil tá para a Copa e tu acompanhaste, acho que é um assunto que te pega, né, pô? Sim, e claro. O que tu achou, e aí? Tu acha que é só racismo ou tem ali também um clubismo, tipo, esse cara tá voando, vai... Tipo, cara, eu acho que futebol... Infelizmente, a gente vem passando por isso há décadas, né? Então, agora, hoje, com o lance de internet, a gente consegue ser mais nítido as coisas para a gente, ser mais claras, né? Mas isso sempre aconteceu, entende? Então, assim, eu fico super triste, né? Até porque, porra, é minha raça também, então é uma coisa muito, muito que deixa a gente muito chateado mesmo. Mas acho que o Vini, cara, ele vem fazendo o que todo mundo queria fazer. Então ele inveja muita gente, cara.
e foi um cara que foi muito criticado, um cara muito desacreditado quando chegou Aqui, lá, aqui, né? e lembremos que Exatamente. a galera daqui também. Exatamente, exatamente. Você Muitos. imagina lá, muito criticado, muito isso, aquilo que não vai dar certo, que vai lá para passear e tudo mais, e foi trabalhando, 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 agora ele está colhendo. E infelizmente com o sucesso vem essas coisas também, entendeu? Então eu acredito que ele já deu uma resposta, né? Muito boa aí já. A resposta que tem que dar é isso, é jogar, fazer o que ele sabe, Não, e mesmo entendeu? E o ser vídeo que ele feliz. postou foi muito bacana. Não, o vídeo dele foi um tapa na cara, entendeu? O vídeo que ele postou já disse tudo, né? Então a gente torce, né? Lógico que isso vai se acabando, vai tendo punições, né? Cada vez, se a punição fosse sendo mais severa, vai acabando, mas não vai acabar. Pode ter Tu, certeza tu, que tu não vai passou acabar. tu passaste, tu deve ter passado várias, mas eu tô dizendo, ano passado teve a cagada do Brusque, né? Que a galera Pois enviou é, legal. Inclusive, e eu não estou falando porque ajudaria, entre aspas, o Remo, é porque foi absurdo o que aconteceu. Porque não foi que exatamente. não foi punido. Foi punido e tirado. Ou E seja, tiraram. Pois isso é é. bobagem. Então, são coisas que assim, eles fazem mesmo para dar uma respostinha e depois passa. E vem sendo sempre assim, né? Eles vão jogando um panozinho ali por E cima vai das cair. coisas. E esse ano vai Exatamente. cair para Não deixar de tem ser trouxa. jeito, não tem jeito. Então, assim, eu acredito que o Vini vai dar mais essa volta. Nem precisa dar a volta por cima, até porque ele já está muito por cima. Então, né? Então, Ele isso vai aí foi continuar só. Foi olhando de só cima. isso aí. E falando da Copa, Opa, cara, eu tô empolgadaço, né? Até porque a nossa. Eu, como sou jogador de frente ali, a nossa parte da frente é muito boa, encanta, cara. Eu gosto de ver os meninos jogando, né? Então, eu acredito que o Brasil nessa Copa vai chegar longe. E eu tô torcendo muito pro Neymar também, né, cara? Eu sou fãzaço do Neymar, fãzaço mesmo. Eu sou o cara que sempre defendi ele. É um cara que porra, apanha bastante também. Você vê que ele tá sempre ali lutando, sempre ali. Esse ano ele cara, ele é começou craque. voando ao cracaço, cara. Cracaço, cracaço. Cara, pô, esse dia eu tava observando ali um gol que ele fez de canhota. É a mesma coisa, ele batendo com a direita. E é muito difícil você ver um jogador com essa finalização que ele tem, direita e esquerda. Ele é completo, cara. É Pô, completo, mas infelizmente eu vou ficar vendo outras coisas dele e às vezes né, apaga um pouco do que ele é, isso e mas outra. sabe, números, Ele cara, fica uma coisa se postura discute. fora. Números, não se Pô, discute com critica. números, Se ele entendeu? fez alguma merda, vai lá e critica. Agora ele Pois jogou bem, ele é, jogou bem, porra. porra, não tem como, ele é fenômeno. Então eu venho torcendo bastante Meu para que brother. dê certo também, porque os jogadores ali são, nossa, cara, ainda vem o Rafinha também, vem numa crescente, né, o próprio Vini também, né, o Paquetá, que eu acho, nossa, Rodrigo. mas Rodrigo, então, Eric, assim, eu acho que a galera que chegou até aqui viu e ouviu, não sei se gostou, né, no sentido do que aconteceu para o Remo não conseguir algumas coisas, mas acho que tu foste bem franco, falaste o que tu pode falar também, porque é óbvio que, né? Mas assim, cara, eu queria te agradecer ter participado de novo. Queria também te desejar sorte lá na Albânia, que tudo corra bem e que tua empolgação da Copa dê certo, porque eu também estou super empolgado. Acho que a gente vai bem também. Obrigado, meu é. irmão. Paulo, obrigado, cara, prazer todo meu estar falando com você aí, você é um cara excepcional, um cara entendedor de futebol. Acho que Obrigado. aquela nossa primeira conversa lá, né, que estava eu, você e o Wellington, você, porra, deu uma aula ali pra gente, até porque a gente gosta de quem entende de futebol, entende de tática. Então é bom estar conversando assim com pessoas assim. Então parabéns aí também pelo seu trabalho. E quando Obrigado. precisar, a gente está aí. Valeu. Galera, então assim, para eu ter caras do garbo e elegância, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro, faz tudo aquilo que tu sabes. E mais uma vez eu repito, este e todos os conteúdos do Heróis que Heróis são patrocinados pela Bet Nacional. O link está na descrição. Valeu. Tchau.